O meu entrevistado de hoje já é sócio remido do programa e do podcast também, é André De Bastiani, coordenador-geral do Rally da Safra, e nós vamos falar a respeito das perspectivas para a safra 2022-23. Fala, meu sócio André De Bastiani, tudo bem? Tudo bem, Divino? Pois é, eu estava lembrando aqui quantas vezes já participei do seu programa e perdi as contas, hein? Eu sou sócio mesmo. Várias vezes. Mas, cara, cada vez que o Rally vem por aqui e tal, é uma alegria, uma satisfação, porque a gente sabe que vocês vão trazer uma perspectiva completa. E esse ano, cara, tá parecendo... Você já foi lá naquelas dunas do Rio Grande do Norte, onde você vive emoção o tempo inteiro com aqueles bugs? Pois é. A agricultura tá mais ou menos desse jeito, né, André? Mais ou menos, Divino, de fato. Mas primeiro, obrigado aí, Divino, pelo espaço mais uma vez. A gente não pode deixar de estar no seu programa, porque estamos passando pela casa de vocês, né? E vocês estão levando aí informação para o produtor brasileiro, para toda a comunidade do agro. Então, é o lugar que a gente deve estar. E o Rally fazendo 20 anos, né? Então, assim, pelo menos 20 vezes a gente já passou por aí, porque tem vários anos, inclusive, a gente passa umas 2, 3 vezes aqui no programa, né, Divino? Bom, então hoje à noite tem evento. Vai ter bolo de comemoração? Pois, ó, vamos cantar os parabéns lá, né? 20 anos, eu acho que tudo que completa 20 anos a gente tem que comemorar, e o Rally está comemorando sua 20ª edição. Bom, já fala um pouco desse evento de hoje à noite, André. Qual a expectativa de vocês em termos de público que vai estar lá e como que deve ser? Sabe que esse é um momento muito especial para a gente, né, Divino? Porque a gente está desde janeiro no campo, fazendo levantamento aí das condições de lavouras, conversando com o produtor, entendendo a conjuntura atual. E esse é o momento que a gente consegue retribuir para o produtor aí tudo que ele tem, todas as informações que ele tem trazido para a gente, né? Então, a gente gosta muito desse momento, que é o momento que a gente consegue mostrar todo o trabalho que a gente tem feito ao longo do ano inteiro. Então, no momento de hoje à noite a gente vai fazer isso, vai falar um pouco aí do que a gente viu em termos de safra, vamos debater mercado, um momento muito difícil de preço também, tentar desmistificar um pouquinho esse momento aí que está acontecendo do mercado, trazendo informação para todos vocês, e essa é a bandeira do Rally, levar a informação por onde ele passa. Bom, eu sei que vocês vão falar muita coisa hoje à noite, mas eu vou tentar tirar o máximo de spoiler possível aqui, vamos ver o que a gente consegue. Em termos de precipitação, acumulado de dezembro até a primeira quinzena de março, como é que foi? Foi tudo dentro da normalidade? Nada, rapaz, mais um ano de laninha, um ano difícil, especialmente para o produtor que está no sul do Brasil. Na verdade, segundo ano consecutivo de laninha, né, e a gente sabe que anos de laninha a gente tem muita irregularidade climática. Esse ano foi um pouco mais ameno do que na safra passada, no qual o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul sofreram bastante, né? Eu diria que a falta de chuva esse ano foi muito perceptível no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrando safra mais um ano. Nos demais estados, tivemos irregularidade também, né? É constante aí os relatos de ou de um veranico ou de uma chuva de excesso aí na época de colheita. Mas se tiver que escolher perder pelo excesso de chuva ou pela falta dela, vamos escolher perder pelo excesso de chuva, porque daí a gente está falando de uma base produtiva bastante alta. Então, se a gente olhar precipitações acumuladas, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul foi muito abaixo da média, né? Mais um ano de quebra de safra. Das demais regiões, precipitações em alguns lugares até acima da média. Então, um ano complicado de novo em relação ao clima. Bom, deixa eu já aproveitar então e te perguntar como é que ficou a produtividade lá no Rio Grande do Sul nessa safra, em comparação com as safras 2020 e 2021, pelo menos. Quando a gente compara com o ano passado, ela é até melhor. Na verdade, ela é quase 36% melhor do que foi na safra passada. Mas não quer dizer Como que foi... diz o pessoal, despiorou? Mais ou menos, acho que é isso daí. Despiorou, porque safra passada, Rio Grande do Sul produziu algo em torno de 27 sacos por hectare de média, né? Esse ano está indo para 36,7, 10 sacos a mais, mas 37 sacos não paga a conta ainda. Então é um resultado muito bom para o Rio Grande do Sul, ainda mais tem algumas regiões que são mais críticas ainda, né? Você vai para as Missões, vai para metade sul do estado, produtividades são mais baixas ainda. Então, de fato, despiorou o Rio Grande do Sul. Até onde esse pessoal vai aguentar, hein, André? Então, sabe que esse foi um questionamento que eu fiz muito com os produtores ao longo dessa nossa rodada no Rally, né? Até eu estive, acho que faz uns 20 dias lá acompanhando a colheita e conversava muito com o produtor sobre isso daí.
E sabe que eu me surpreendi muito positivamente, porque você volta de lá com uma sensação de que o produtor é resiliente, ele aguenta essas pauladas aí, vai continuar na atividade e não vai, inclusive, reduzir investimento. O produtor do Rio Grande do Sul vai continuar investindo porque ele acredita que ele pode alcançar produtividades altas, como é o estado do Mato Grosso, como o próprio estado de Goiás aí tem alcançado. Então, eu fiquei muito feliz com essa minha passagem no Rio Grande do Sul, porque você vê que o produtor continua firme no seu propósito de alimentar o mundo, né? E eu acho que a gente teve essa safra de trigo que acabou ajudando bastante o produtor, e agora ele aposta de novo na safra de trigo. Bom, ainda falando do Sul, Santa Catarina e Paraná, como é que está a situação por lá? Dois estados que produziram muito bem. Santa Catarina tem recorde de produtividade. Se pegar o próprio estado do Paraná, que veio num início muito difícil de safra, com um pouco mais de seca, mas vai produzir uma safra muito boa. Paraná, nós estamos falando algo em torno de 64 sacas por hectare. Santa Catarina, se eu não me engano, estamos falando de algo em torno de 66, que é recorde para o estado. Então, a safra lá é boa. Claro, tem alguns bolsões aí de lavouras um pouquinho mais precoces que sofreram um pouco mais, mas a produtividade final é boa. Eu acho que o que a gente acaba preocupando mais no estado do Paraná é o calendário, né? Houve um alongamento do ciclo das lavouras, isso acabou alongando a colheita da safra de soja e empurrou a safra de milho para um calendário que não é tão favorável. Então, essa que fica a preocupação agora para o estado do Paraná. Bom, aproveitando essa deixa que você deu aí, André, como é que ficou o ritmo da colheita, hein, da soja, em comparação aí aos últimos 5 anos, por exemplo? Bem atrasado, bem atrasado. A gente teve isso que eu havia falado de alongamento de ciclo, né? Foi uma máxima para quase todos os estados aí do centro-norte do país, que acabou, de fato, alongando o ciclo das lavouras. A gente teve muita chuva também na colheita, né? Então isso atrapalhou os trabalhos aí de colheita de soja e empurrou o calendário do milho, de plantio do milho, para um calendário que não é tão favorável. Mas essa massa de atraso na colheita vale para o Brasil inteiro. Tanto é que quando a gente olha ali para nossas exportações tão mais atrasadas, justamente porque a safra demorou para entrar. André, em relação a pragas, plantas daninhas, né, doenças, como é que nós ficamos esse ano, nas diversas regiões? Nada de muito especial, não, Divino. Eu acho que o produtor hoje tem um pacote tecnológico de manejo muito eficaz e ele não tem medido esforços aí para segurar avanço de pragas e doenças. Claro que tem alguns problemas mais pontuais, mas eu diria que não tem nada muito diferente, eu acho, do que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos. A única ressalva que eu colocaria é para o surgimento, né, das podridões de vargens que foram tanto discutidas aí, principalmente no estado do Mato Grosso, que ainda não se sabe ao certo do que ela decorre, né, provavelmente uma associação fúngica que ela decorre, que tirou produtividade aí no final. Então isso tem preocupado os produtores, tem preocupado todos os institutos de pesquisa, né, que vem tentado aí encontrar aí solução para esse problema. Mas essa podridão aí chegou a ser relevante? Sim, existem estimativas aí que falam de uma área de abrangência perto de 1 milhão de hectares já, e que acaba tirando produtividade. Agora, claro, né, está tirando produtividade de áreas com potencial elevado. Então, uma coisa é você falar que tirou aí 5 sacos por hectare de uma lavoura que tinha um potencial aí de 75, 80 sacos, ainda está produzindo muito bem. Então, acho que acaba não aparecendo tanto esse problema, porque o potencial dessas lavouras aí que foram afetadas eram potenciais bem elevados. Antes de chegar aqui na região centro-oeste, como é que foi o sudeste? Bom também, o estado de São Paulo também deve registrar uma produtividade aí de algo em torno de 63,5, se eu não me engano é recorde para o estado de São Paulo também. Minas Gerais, outro estado que tem recorde de produtividade com 64,5, de novo, alongamento de ciclo, chuva da colheita, todos aqueles problemas lá que todos nós estamos acostumados. É engraçado que tem vários estados aí batendo recorde de produtividade, mas quando você pergunta para o produtor se for uma safra tranquila, ele fala longe de ser tranquila, né? Foi uma safra bem conturbada de altos e baixos, mas o resultado final, resultado muito bom em termos de produção. André, o Mato Grosso do Sul, ele conseguiu se recuperar da queda de produtividade da safra anterior?
Sim, Mato Grosso do Sul, ano passado foi o divisor de águas, né? O sul do estado produzindo muito mal, o norte produzindo muito bem. Esse ano o estado inteiro produz bem, Isso. mesmo as regiões aí mais arenosas acabaram produzindo bem. Divisa com o Paraguai talvez sofreu um pouco, mas adivinha, é outro estado batendo recorde com 62,6 sacos por hectare. Mato Grosso, só alegria. Dois recordes consecutivos, né? 61,2, acho que foi safra passada, esse estamos falando de 63,5. Quando a gente olha para os dados de campo, os números que vêm tanto de população de plantas, número de grãos por planta, peso de grãos, são todos números bastante altos e mostrando, né, que o potencial genético que existe hoje e que está se revelando em função de toda a questão de manejo de pragas, manejo de solo, é muito elevado. Então, eu não tenho dúvida que produtividades médias do Brasil vão avançar muito rápido, porque o potencial que a gente tem é bastante elevado. No estado do Mato Grosso mesmo, foram inúmeras as lavouras aí que a gente já mostrou com 80, 90, até mesmo 100 sacos por hectare. Vamos falar agora do nosso estado de Goiás. André, na nossa última conversa, você disse que Goiás deveria ter queda de produção. Essa expectativa, ela se confirmou ou não? De fato, quando a gente olha aí para a produtividade do estado de Goiás, tem uma queda de 4%. Não necessariamente isso, claro, né, é ruim, né, cair a produtividade, mas não que seja uma safra ruim, né, 74,5 sacos por hectare é sensacional. A safra passada, que foi uma safra totalmente fora da curva, né, 67,2 sacos por hectare a safra passada, então foi um resultado, deu tudo certo safra passada. Esse ano a gente teve as lavouras mais do sudoeste de Goiás, principalmente as mais precoces, que acabaram passando por uns períodos de veranicos maior, então sofreram um pouco, o produtor acabou apostando também muito nessas lavouras mais precoces, tirou um pouquinho de produtividade, né? E de fato a produção também deve ficar um pouco abaixo da safra passada, algo em torno de 17,7 milhões de toneladas. Lembrando, né, que o estado de Goiás vem acrescentando área ano após ano, principalmente a região do Noroeste está crescendo, então tem áreas de abertura também, né? Mas que mesmo assim tem mantido aí a produtividade média do estado bastante alta, né? Agora, é claro, produzir 3 sacos a menos que foi no passado, a gente acha ruim, né? É lógico. Mas é bom, é ruim, mas é bom, Divino. Ninguém gosta. Bom, fora o veranico, que outros problemas os nossos produtores aqui tiveram? Chuva na colheita. Outra máxima que também perdurou aí pelo estado de Goiás. Sempre, né? E Sempre. acabou atrapalhando também a implantação das lavouras de milho. Tanto que quando a gente olha para as lavouras de milho, a gente já viu uma expectativa de crescimento de área no estado de Goiás, esse milho segunda safra, e a área não cresce, não. Na verdade, até anda para trás um pouquinho a área de milho segunda safra, porque já estava saindo do calendário, né? Eu estive aí há pouco tempo agora, até participando da feira aí, e a gente vê, né, bastante milho mais novo na estrada, e o produtor deu para ver que não quis arriscar tanto assim e plantar fora do calendário. Então, o resultado foi uma leve redução de área plantada com milho segunda safra. Bom, para fechar nossas expectativas aí das regiões do Brasil, e no Matopiba, como é que foi por lá? Tudo bem? Bom demais também, anos de laninha geralmente acabam trazendo um cenário mais favorável, né, para o norte e nordeste do Brasil, com um pouco mais de chuva. A gente tem visto isso ao longo dos últimos 3 safras, né, safras muito boas, tanto no Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Maranhão e Piauí esse ano são anos de recorde, Tocantins igualando o recorde anterior, Bahia com uma safra sensacional também, só não é melhor do que a safra 2020-21, que havia sido uma safra também espetacular. Ah, bom sim, ótimos resultados no norte e nordeste do Brasil. Não, mas pelo jeito o Laninha já foi embora, né? Parece que agora tá chegando o menino, o El Ninho. Assim esperamos, o Divino, principalmente para o produtor do sul, né? Você enfrentar aí 3 safras consecutivas com estiagem é duro demais. Você tem um potencial produtivo gigantesco, essas lavouras, e eles acabam não sendo expressados. Então, de fato, a certeza que a gente tem é que o Laninha foi embora, começa a se configurar um El Ninho, e El Ninho ele tem um padrão climático mais favorável para o desenvolvimento das lavouras brasileiras. André. Ficar de olho só no norte e nordeste do Brasil, né? Certo.
Bom, quais eram as expectativas de produção no pré-rally e agora? Tudo se confirmou ou não? Como é que ficou? Na verdade, eu diria que não há uma mudança muito grande, né? Antes a gente falava em 153,4 milhões de toneladas, isso foi lá em janeiro, quando a gente começou as nossas rodadas, e agora estamos falando de 155,5 milhões de toneladas, né? Quando a gente fala para o Brasil, são 2 milhões de toneladas a mais, claro, né? É expressivo, mas não é uma diferença muito grande. Agora as diferenças estão nos estados, né? Só o Rio Grande do Sul perde 6 milhões de toneladas ali do que a gente tinha estimado inicialmente. Nós chegamos até aumento expressivo de área em comparação com a safra anterior no Brasil? Sim, e muito, Divino. Nós estamos falando aí do incremento de quase 2 milhões de hectares. Na verdade, 2 milhões de hectares tem sido o crescimento ao longo dos últimos 3 anos. Aí a gente vem crescendo em torno de 2 milhões de hectares, né? É bastante coisa. Se fala de 60 sacos, cada 1 milhão de hectares são. Cada 1 milhão de hectares a mais, nós estamos falando aí de 6 milhões de toneladas que a gente acrescenta no nosso potencial produtivo. Então, esse recorde de produção, sem dúvida alguma, tem uma contribuição muito grande quando a gente olha para o incremento de área ao longo desses últimos anos. Bom, se a gente pegar aí de 153,4, que era a previsão anterior, para 155,5, é um crescimento muito bom, demonstra que o nosso produtor realmente tem feito o dever de casa, só que muitas vezes ele é penalizado com isso, né? Porque produz-se mais, mas não tem onde guardar, não tem porto para exportar, isso acaba criando um problema, né? O problema é que todos nós queremos enfrentar, né? Produzir a mais. Porque o problema que a gente não quer enfrentar é ver os nossos armazéns vazios. Então, é isso, Divino, é o que a gente está buscando, ver os armazéns cheios mesmo. A gente vai ter que correr atrás da logística, mas melhor correr atrás de armazém do que ter que correr atrás de soja, né? Pergunta para o produtor do Rio Grande do Sul o que ele prefere, né? Ver milho tendo que ser estocado fora do armazém ou ver o armazém vazio. Então, se tiver que escolher, vamos escolher. Que também não é o problema de hoje, né, André? É um problema da vida inteira, né? Já tem décadas que a gente vive isso. A gente tem crescido muito o potencial produtivo do Brasil, né? Seja por conta de incremento de área, seja por conta de produtividade. E investimento, a gente sabe que no Brasil não cresce nessa mesma velocidade. Mas também não é só questão de capacidade de armazém, é um pouco do comportamento também do produtor. O produtor não tem vendido, não tem comercializado, Divino. Então, o que a gente viu no início desse ano, até falando um pouco da queda dos preços, muito se deve também pela concentração da comercialização nesse início de ano. Ninguém quis vender anteriormente. Ano passado, chegou o início do ano aí, as nossas contas começaram a vencer, o produtor teve que vender boa parte da sua produção, e isso acabou inundando os portos, né? Tanto que essa redução de preço que a gente tem aí pago ao produtor, muito decorre do prêmio de exportação, que hoje é bastante negativo. Então não é nem tanto o preço da soja no mercado internacional que caiu, e sim os prêmios que são muito negativos e penalizam o preço. Pois é, mas você acha que o produtor pagou para ver? Ele ficou segurando, achando que o preço ia se manter lá em cima e de repente a aposta não deu tão certo assim? Não, eu não acho, tenho certeza. Todos nós produtores, eu me incluo, a gente sempre tem um quê de esperança aí de que os preços vão melhorar um pouquinho mais e que amanhã vai ser um pouquinho melhor. E nessa espera aí a gente acabou perdendo essa queda de braço aí para o mercado caiu bastante e a gente deixou de vender nossa soja, né? Tanto é que os nossos níveis de comercialização são os mais atrasados aí dessa nossa série mais recente histórica. Pois é, mas vocês que conhecem tão bem os produtores brasileiros, até porque vocês rodam o Brasil inteiro, conversam com gente de todas as regiões, o produtor ele vai conseguir fazer média? Média de preço, você diz? Isso, média de preço, exatamente. Bom, uma média ele vai fechar, Divino, mas te garanto que é muito abaixo do que ele esperava fazer. Muito abaixo. Não é uma média boa. Muito abaixo das médias que seriam em janeiro. Quanto mais o produtor esperou para comercializar, pior são as médias de comercialização agora dessa safra. Você trouxe aí um cenário do Brasil. Se a gente for fazer um comparativo aí com a Argentina, com o Paraguai nessa safra, como é que ficaram nossos vizinhos aí? É tudo uma questão de comparação, né, Divino? Se tá ruim aqui, imagina para os nossos vizinhos, hermanos.
que tem uma quebra de produção de mais de 50%, né? A Argentina deveria produzir algo em torno de 49 milhões de toneladas, vai produzir algo em torno de 22 milhões de toneladas. 22,5 para ser mais exato, que é o nosso último número. De fato, o cenário que a gente vê para aquela região mais das emissões do Rio Grande do Sul, ou até para a metade sul, é o cenário para a Argentina como um todo, onde as quebras são de mais de 50% da sua produção. Então, a Argentina deixa de produzir um volume gigantesco, é um volume que deixa para ir para o mercado, e pode ter certeza que os preços do mercado internacional só não estão mais baixos do que estão hoje, porque essa quebra da Argentina acabou ajudando a segurar o preço num patamar ainda mais suportável. André, como é que está o mundo em termos de oferta e demanda de soja? Esse é o ano que a gente chama que é um ano deficitário, o qual a gente produz menos do que a gente consome. Isso que traz sustentação para os preços no curto prazo. Diferente de quando a gente começa a olhar para o longo prazo, que a gente vê uma curva de preço invertida, né, com preços mais baixos, justamente porque daí, de fato, a gente está olhando para um cenário no qual, teoricamente, a gente vai produzir muito mais do que consome. Então, é o segundo ano consecutivo que a gente tem esse cenário de déficit. Isso ajuda nessa sustentação de preço. Por hora, né? Porque quando a gente vira para o 23, 24, a gente começa a ver aí já um potencial de produção um pouco maior. Isso acaba justificando esses preços que estão na tela, né? Quando a gente olha para os contratos futuros aí de setembro, de novembro, que acabam mostrando preços mais baixos no mercado internacional. E como é que estão as projeções de exportação e de esmagamento? Devemos ter volumes significativos, tanto para soja quanto para milho. Soja acima de 90 milhões, milho acima de 50 milhões, se a gente produzir, né? E isso acaba sendo um pouco também a justificativa pelos prêmios baixos, também decorre um pouco disso, né? Porque a gente tem um volume para ser exportado ao longo desse ano pelos portos brasileiros muito grande. E isso traz pressão sobre todo o nosso sistema logístico, né? Eu vou te fazer a pergunta, como diz o Paulo Arbex, que vale $1 milhão. Os preços domésticos, eles vão continuar despencando? Rapaz, eu diria que eu acho que o nosso pior momento até a gente passou em termos de pressão em cima dos portos, né? Os prêmios já não são mais tão negativos, mas isso não quer dizer que o cenário em termos de preço doméstico deva melhorar. A gente tem uma visão aqui na Agroconsult que a gente permanece com os preços ainda bastante pressionados, porque agora a gente entra numa safra 23, 24, que vai depender muito do comportamento climático. Os Estados Unidos já está com sua safra aí no campo, se desenvolvendo bem, e agora a gente entra naquele que a gente chama do mercado climático, né, que acabamos tendo aí algumas oportunidades de comercialização de preços um pouco melhores, que tem que acompanhar. Então a gente vai ter que caçar esses momentos de precificação com preços um pouco melhores, porque de fato o cenário que se desenha para a próxima safra é um cenário aí de bastante oferta. Bom, só para a gente finalizar, André, você já falou um pouco do cenário do milho, né, que chega a ser preocupante, algumas áreas e tal. Faz só um resumão para a gente aí do que vocês enxergam. O cenário de milho em termos de produção ele é positivo ainda. Acho que a preocupação vem muito mais do sul do Brasil, né? Tanto o Paraná quanto Mato Grosso do Sul, que entrou o calendário num cenário mais desfavorável de janela climática. Mas se a gente olhar para as lavouras do Mato Grosso, e as próprias lavouras aí do sudoeste de Goiás, as lavouras são ótimas, são muito boas. Então a gente deve produzir assim, milho mais de 100 milhões de toneladas nesse milho segunda safra, que é um ótimo resultado. Então hoje à noite, a partir das 18 horas, tem Adriano Lotorco, que é analista de mercado da Agroconsult, aqui em Rio Verde, batendo um papo, trazendo uma prosa aí com os produtores rurais, não é isso? O Turco é o nosso analista-chefe do mercado de grãos aqui, é o gerente da área de grãos, e ele sabe muito mais do que eu aí sobre os rumos do mercado, então fica aí o convite, porque de fato vai ser um bom debate aí em relação a onde estamos e para onde vamos.
André, falar com você é sempre muito bom, é uma satisfação. Obrigado mais uma vez pelo tempo preciosíssimo que você disponibilizou para nós aí. Eu que agradeço o espaço, Divino, obrigado aí de nos receber e estar levando a voz do Rally da Safra adiante. Muito obrigado pelo espaço. Mais uma vez, uma prosa interessante, muito boa, com o André Debastiani, coordenador-geral do Rally da Safra, consultor da AgroConsult. E hoje à noite, a partir das 18 horas, vocês estão convidados lá na Associação Atlética Comigo. Vai ter um evento do Rally da Safra, trazendo todas essas perspectivas muito mais aprofundadas, aquilo que o André já adiantou um pouquinho aqui.